Muito bem, está no ar a Confraria Tricolor, a reunião de 3 sites independentes do Fluminense. Eu, Leandro Dias, editor do Netflu, recebo todas as quintas-feiras às 5 da tarde aqui no YouTube os meus amigos Vinícius Toledo. Fala, Vinícius, do canal Explosão Tricolor. Boa tarde, galera Tricolor. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Douglas. Estamos aí novamente. E o Douglas Van der Kocken do Flu News. Fala, Douglas. Fala, galera. Fala, Leandro, Vinícius. Boa tarde. O marketing do Fluminense deu uma trabalhada aí, fez uma ação legal e a gente já tem um assunto legal para a gente tratar hoje. Temos sim, temos assuntos. E antes da gente falar sobre os assuntos, já tem uma mensagem aqui. Espectador fiel da Confraria Tricolor. O Jackson Soares está parabenizando aí o Vinícius. Ele acompanhou lá a final da Libertadores, o time do Explosão e Esporte foi bicampeão, né, Vinícius? Fala aí pra gente. Primeiramente, obrigado aí, Jackson, por ter acompanhado. Mais uma vez, o Explosão e Esporte ganhou a Copa Libertadores pelo segundo ano consecutivo, né? No ano retrasado, bateu na trave, perdemos nos pênaltis para o time da Dragões Real de São Paulo. Só que ano passado ganhamos e ganhamos ontem novamente de forma muito sofrida, né? Como com o Fluminense. Foram 2 empates nos 2 primeiros jogos, forçou o terceiro jogo, mas no terceiro jogo a gente atropelou 3-0, uma competição importante para a modalidade do Pro Clubes, do Game FIFA, porque inclusive ela é organizada por uma empresa conceituada lá do Chile. Então rolou a premiação, tudo, mas em termos de projeção para a gente, é o máximo, né? A competição máxima da modalidade no continente, e jogaram equipes de todos os países, inclusive da América Central e do Norte, e o Explosão, pelo segundo ano consecutivo, pintou a América no Pro Clube de verde, branco e grená. Valeu para quem torceu aí, ó. Maneiro. Até mostrar aqui a camisa do Vinícius, vamos tirar aqui Ele tá com a camisa, né? Bacana, legal o logo, hein? Legal, bacana. Muito maneiro. A gente chegou a patrocinar um time também de esporte, acho que tem 2 anos, o United Team, que é do PS4, eu acho. A gente teve uma parceria legal com eles, mas aí eles seguiram o caminho. Um grande abraço para o Jonathan Braga, grande tricolor, foi pai agora. Mas legal aí, Vinícius, parabéns pelo título do Explosão Tricolor, representando as 3 cores que traduzem tradição, isso que é o mais importante. Bom, pessoal, o Alberto Andrade está dizendo que a novela Fred chegou a um desfecho final. Ainda não, né? Fred ainda não é oficialmente no Fluminense. Mas vamos falar de tudo. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você, se está chegando agora, curta o vídeo, ative as notificações, é muito importante para a gente, no movimento de pandemia que estamos vivendo, todo mundo tem perdido muito e os canais independentes não seria diferente. Então, se você curte aqui o nosso conteúdo, dá aquele joinha esperto, não custa nada, só apertar ali, tranquilo, não vai quebrar o braço, não vai doer o dedo, nem nada. E também, ative as notificações, se inscreva nos canais do Netflu, Explosão Tricolor e Flu News. Essa é a 7ª Confraria Tricolor. E vamos para os assuntos logo, meus amigos. Começando, o Douglas deu a deixa em relação ao marketing do Fluminense, né, que está trabalhando. E antes da gente falar de domingo, que é a principal atração, hoje teve treinamento, 10 horas da manhã, exibido para todo o Brasil e mundo, né, pessoal? O que vocês acharam aí dessa ação, do treinamento online sendo difundido aí para toda a galera? Começar agora com o Douglas. Fala aí, Douglas. Então, assim, eu acho até, a Cachorro já está participando aí do Confraria, não podia ficar de fora. Eu já acho, assim, uma iniciativa bacana. Eu, particularmente, aí eu vou dar, assim, eu não assisto, eu não paro, assim, em frente à TV para ficar assistindo um treinamento, né? Mas, assim, tem torcedor que gosta. A gente até divulgou lá no Flu News, eu vi alguns comentários contra, alguns comentários a favor. Eu acho que tudo é válido. Então mostra, pelo menos, a gente aqui que é tão crítico ao marketing do Fluminense, acho que pelo menos é uma tentativa. Ao meu ver, como eu falei, eu não paro para assistir, mas mesmo assim acho que foi uma iniciativa, uma ideia legal e, de certa forma, atrativa para quem gosta.
Você gostou também, Vinícius? O que dá para fazer, né, Leandro? De diferencial. A gente tem que considerar esse novo cenário, que eu sempre falo aqui desde o início da confraria, desde o primeiro, que a gente iniciou, inclusive a confraria coincidiu de ser o início da pandemia. É o que dá para fazer de diferencial. Acho que o Fluminense, assim como todos os outros clubes, vão ter que investir pesado nessa parte, vão ter que usar criatividade. Achei a iniciativa bacana, muito legal. Realmente eu não me lembro de algum clube ter feito isso. Não sei se você e o Douglas aí viram, ou o pessoal que está acompanhando aí a transmissão, se está mais atualizado do que eu. Eu não vi nenhum clube fazendo esse tipo de ação, né? Então o Fluminense me parece que foi pioneiro, né, nessa. Então achei super positivo. Não, muito legal, meus amigos. Eu gostei também. Eu assisti um pouquinho, confesso, para ver como é que é alguma coisa. Parece que até teve um invasor lá, um flamenguista. Uma coisa Eles de estão maluco sempre lá. de olho na gente, não adianta. Ele é uma inveja do Fluminense, um negócio inacreditável. Eu vi um pouquinho, e o nosso querido Siri, Rafael Menezes aqui do Netflu, não só acompanhou o treinamento, como treinou junto com os caras. O preparador físico pedia lá para os jogadores fazerem determinados exercícios. O Siri disse que fez também. Daqui a pouco ele aparece aí para confirmar ou não essa história. Já Mas pode pegar a camisa 2, então. Já pode pegar a camisa 2, já. Ele é canhoto, né? Ele pode jogar ali pela ponta esquerda. Joga improvisado na direita, mano. O Igor Júnior já jogou improvisado na lateral esquerda, né? Por que o Siri não pode jogar na direita? Na história, não sei se tu se lembra, mas o Paulo César, que era lateral direito, ele engrenou na lateral esquerda e quase foi parar na Copa do Mundo de 2002. Poucos se lembram disso, mas era xingado toda a vida. O Filipão chegou a convocá-lo e tudo para amistoso, mas ele deu um azar da safra ali ser muito forte. Acabou indo o Roberto Carlos, que foi um dos maiores da história aí da seleção, e o Júnior, né, que jogou no Palmeiras. Cara, o Paulo César... Só dizem, né? Fala, Douglas. Só dizem que é mais fácil um destro se adaptar à lateral esquerda do que um canhoto à direita, né? Então, talvez aí teria um pequeno probleminha, né, nessa... É verdade. Não, nessa e o Paulo César, ele saiu de besta a bestial, assim, a diferença de jogo dele na lateral esquerda, cara, ele era um armador. Ele não era um lateral esquerdo, porque como ele era destro e cortava para o meio, ele armava jogadas. Chutava para gol, dava passes, cruzamentos, lançamentos. Aquele gol que ele fez contra o Flamengo, ninguém esquece. E acabou se dando bem depois, fez uma carreira lá na França, né, no Bordeaux, se eu não me engano. Andou rodando por lá. Fez o pezinho de meia dele, acredito. Jogou no Santos. Aí veio pro Fluminense já no final de carreira, não conseguiu jogar, né? Ele veio já naquele bonde de 2009 ali, né, que o Cuca teve que afastar ali todo mundo da reta final, botar garotado. Olha aí, falando nele, eu não falei que ele estava acompanhando? Olha aí, ó. Pô, aí, ó. Olha esse papo dele aí, ó. É porque disse que fisicamente ele parece com o Nenê. Fisicamente, mas vamos lá. Bom, pessoal, além dessa ação muito legal do Fluminense, né? Tivemos anteriormente o lançamento das camisas, que a gente já debateu aqui largamente. A principal ação dessa semana, na verdade já é na próxima, porque vai ser no domingo, é a venda de ingressos de forma simbólica para o Fla-Flu de 95, a final. O Fluminense venceu lindamente com aquele gol espetacular, o gol mais bonito da história do futebol mundial, o gol de barriga, do Renato Gaúcho. E a Band vai transmitir esse jogo domingo às 14h, e o Fluminense, aproveitando, ele comercializou ingressos simbólicos para que as pessoas, os torcedores, sócios e não sócios, possam ajudar os funcionários. Uma medida para lá de interessante, né, amigos? Fala aí, Vinícius. Eu achei super válido, né? Foi um modelo que o Bahia já havia utilizado há umas 2, 3 semanas atrás, quando o Sport TV resolveu reprisar a vitória do Bahia coincidentemente contra o Fluminense na semifinal de 1988 do Campeonato Brasileiro. Doeu pra caramba, eu tinha 10 anos de idade, e o Bahia
fez essa ação de vender esses ingressos online ali e reverter a renda para um projeto que eles têm lá, que eles auxiliam, né, ex-jogadores do Bahia que não estão em condições favoráveis, né? E aquela coisa, eu acho que o que é bonito, o que é legal, tem que ser copiado, não tem problema nenhum. O que é sucesso, e o Fluminense mandou muito bem, parabéns aí para o Fluminense, pegou essa ideia do Bahia aí e aplicou para esse jogo de domingo que vai ser reprisado na Band. Só um momentinho, tá? A gente tá ao vivo aí, tá rolando tudo. Tá rolando. Eu não sei se tá aparecendo aí. Não, é que tá. Tá. Não, tá aparecendo essa tela que você botou, tá? Desculpa. Então, tá aparecendo aí. Eu não sei se vocês estão vendo, todos estão vendo a tela que o Fluminense fez. Eu tô vendo aqui, bem bacana. O Fluminense mandou muito bem, preço legalzinho, dá para todo mundo comprar numa boa, sócio 3,50, aqui não é sócio 7 pratas. Eu acho que é sucesso isso aí. E legal que o Fluminense reverta toda essa renda em cestas básicas para os funcionários aí que ganham menos lá no clube. E só lembrando, né, tem até a descrição aí, Campeonato Carioca 95. Talvez muitos que estejam acompanhando essa live não fossem nascidos naquela época, não eram nascidos, ou então muito pequenos. Aquele jogo não era uma final, né? Ele era o octogonal final, tá até escrito aí. Muito legal, pessoal. O octogonal final. Coincidentemente também, o Fla-Flu, eles montaram essa tabela do octogonal final, foram disputados turnos no campeonato ali. Flamengo, Vasco e Botafogo entraram com pontos extras, o Fluminense não. O Fluminense empatou com o América na primeira rodada, foi turno e retorno esse octogonal. Quem fizesse mais pontos era campeão. O Fluminense empatou com o América no Maracanã 0-0. Perdeu para o Botafogo com um gol do Beto Cachaça, 1-0 na segunda rodada. Eu me lembro, cara, direitinho, o Jornal dos Esportes, na segunda-feira, depois dessa derrota para o Botafogo, falando o seguinte: Fluminense já projeta o Campeonato Brasileiro. O restante, vocês sabem como é que terminou, né? Pois é, cara, aquele campeonato era nosso. Ia ser uma rivalidade boa com o Botafogo, né? Mas, enfim. Eu era muito moleque ainda. Eu tinha 9 anos, 9 para 10. O Vinícius tinha um pouquinho mais, era adolescente, né, Vinícius? O Douglas... Você tinha quanto? 18? Eu tinha 17, tinha feito 17, 17. Tava nessa final com o meu... E, rapaz, o Vinícius acho que caiu. Daqui a pouco ele volta. Eu ia te perguntar para você, Douglas, quantos anos você tinha em 95? Douglas, estamos sem seu áudio. Opa, deu algum problema aqui, ó. Deu algum problema aqui. Só complementando. Eu estava lá na final com meu pai, com a minha mãe e com meu irmão. Estava lá presente. Aquele campeonato foi bonito de ponta a ponta. Desde a contratação do Renato Gaúcho até o ato final ali do Léo. E a gente começa com uma derrota pro Volta Redonda, né? De 1-0. Madureira e Conselheiro Galvão, 1-0. Conselheiro Galvão lotado, eu estava lá com meu pai. E a torcida do Fluminense ficou enlouquecida que perdeu, a torcida gritando queremos time, eu pensei que aquilo fosse arriar lá, torcida revoltada, perdeu a estreia de 1-0 pro Madureira, Renato Gordinho e tudo. Eu ia tocar nesse tema mesmo, vamos nessa agora, porque esperar o Douglas voltar aí, tá com probleminha de áudio, engraçado, você saiu, Vinícius, quando comecei a conversar com o Douglas, ele tava sem áudio, mas agora vocês dois voltam, a gente vai bater esse papo. Olha ele aí de volta. Fala, Douglas, tá ouvindo bem agora? A gente tá sem seu áudio. A gente tá sem o teu áudio. Você tá ouvindo ele, Vinícius? Não. Eu tô ouvindo bem. Você eu tô ouvindo. O Douglas eu não tô ouvindo, não. Douglas, a gente não está te ouvindo. Algum probleminha. Tenta tirar o fone. Sair, tirar o fone e depois botar, talvez funcione. Galera, pode dar um feedback aí também. Douglas já voltou de Cabul no Afeganistão? Não, acho que não. Acho que continua lá na caverna, lá de Cabul, hein? Caraca, mano. Ai. Cara, mas vamos falar desse jogo de 95, né? Porque
a semana é sobre isso, né? Na verdade, os 25 anos vão ser completados no dia 25 de junho, né? Verdade. Mas vamos Bodas aproveitar de prata, aí. né? Bodas de prata do gol de barriga, Cara, e quando fala 95, assim, para mim, para você, até mais, parece que foi ontem, cara, assim, não foi tanto tempo, assim, mas quando tu pensa, caramba, 25 anos, bicho, Não, passou muito tempo, cara. Cara, eu também fico impressionado com isso, porque eu me lembro de todos os detalhes da época, os hits que tocavam, porque, sem brincadeira, foi o campeonato que eu mais curti realmente, foi aquele de 95. Acho que João de Deus, Nelson Rodrigues, deve ter falado, esse garoto aí vai ser um dos escolhidos aí para curtir esse campeonato histórico do Fluminense, porque eu posso falar, eu curti aquele campeonato de ponta a ponta, nunca desisti do Fluminense naquele campeonato ali, cara. O que você até mencionou, a estreia foi terrível. Foi. Entendeu? Nos dias de hoje o pessoal já largaria de mão já. Mas a gente seguiu ali, o Fluminense tropeçando pra caramba, com o time todo remendado, com Renato Gaúcho chegou, foi contratado, uma barriga enorme, deitado numa rede lá em Búzios, pessoal na rádio zoando pra caramba, menosprezando o Fluminense. Tudo foi contra o Fluminense ali, cara. Tudo. E, tem muita história para contar disso aí, muita mesmo. Muita história, cara, muita história. E assim, cara, o mais incrível daquele time, vamos ver se o Douglas está com áudio. Douglas, fala aí pra gente. Continua sem áudio, cara, não sei o que tá rolando. Se a gente continua sem te ouvir. Você ouve a gente? Pois é. Tá me ouvindo, Douglas? Um problema no teu áudio. É engraçado, tava tudo bem, não sei o que aconteceu. Tenta fazer o seguinte, cara, tenta deslogar mesmo. Eu vou te passar o link, aí você entra de novo. Tá? Ou então liga e desliga o celular, pode servir também. Aqui, foi até a sugestão da Roberta Félix aí. Roberta Félix aí tá sempre prestigiando aí tudo, sempre, nosso Twitter, todas as redes sociais aí de todos os sites, participa de tudo. Roberta deve ficar 24 horas aí, me dá depois dessa receita aí para ficar acesa desse jeito aí, ó. Tá sempre aqui, direto. Campanha do Fluminense em 95. Como o Vinícius falou, eu me enganei, foi contra o Madureira e Conselheiro Galvão. E detalhe, né? O campeonato começa em janeiro, no dia 28, e termina no dia 25 de junho. Quase 6 meses de campeonato carioca. Naquela época ainda comportava, agora hoje não tem condição, mas vamos lá. Não dá, mas era uma época romântica, né, Olho? Era uma época foi o último grande estadual, me lembro que, no Dia das Mães, o Fluminense já no início do retorno do octogonal, o Fluminense jogou com a América no Caio Martins, cara, lá em Niterói, com o estádio lotado. O Fluminense ganhou com o gol do Djair de fora da área, 1-0. Na época eu fui com meu pai, com a minha mãe, a gente almoçou fora no dia e do restaurante foi todo mundo pro Caio Martins. Então era uma época que as famílias iam muito mais, né, aos jogos ali. Era um programa realmente, né? Até 95 realmente o futebol ainda estava muito forte na família. E isso acabou se perdendo ao longo do tempo aí por diversos fatores, né? É verdade, cara. E olha aí, ó. Falando de Jair, olha quem aparece. De Jair da Cruz. Não é o Jair Caia de Brito. Eu sei o nome dele, cara. O de Jair, o Vinícius, era o jogador que eu mais gostava daquele time. Era o maestro. Eu gosto do estilo dele, era aquele volante cadenciado, genial, era o cara que conseguia dar lançamentos inacreditáveis, passes, visão de jogo, chutava pra caramba, batia falta. Eu era muito fã do Djair. Mas vamos repassar aqui a campanha, quero ver se o Vinícius lembra mesmo. O Vinícius era mais velho que eu, adolescente. Aqui, a gente perde para o Madureira, no Conselheiro Galvão, nossa estreia, né, 1-0. Depois a gente joga contra o Americano de Campos, não é isso? A gente ganha de 4-1 nas Laranjeiras. Olha aí que beleza. Aí depois do Americano veio o Flamengo no Maraca, estreia do Romário, foi isso? Terceira rodada? 0-0? Vamos ver aqui. Eu tô com a tabela aberta aqui, óbvio, né, pessoal? Não vou dar esse mole.
Então, não, depois a gente joga com volta redonda, a gente ganha de 1-0. Fala, Douglas, agora tá ótimo. Agora sim. Escuto? Então, beleza. Sim, agora sim. Olha, agora chega até esse jogo do Flamengo aí, que acho que teve um 0-0 logo no início, que foi a estreia do Romário no Flamengo, Maraca lotado, a torcida do Fluminense mesmo assim foi, claro que em número muito menor, acho que foi a menor, acho que foi assim, porque não havia separação no anel, né? Naquela época só a parte da cadeira especial mesmo, mas depois ela fazia de uma ponta aqui só no meio ali que ficava especial. O Fluminense jogou com o Flamengo, o Ailton jogou muita bola, foi 0-0, a torcida do Flamengo foi eufórica pro Maracanã. Romário, estreia do Romário, tudo, o Romário veio como o melhor do mundo, né? E tinha um outro dado. Tinha um outro dado, Vinícius e Douglas, só para inteirar o Douglas aqui no papo, a gente está falando daquela campanha de 1995. O Romário, ele tinha uma estatística de nunca ter feito gol no Fluminense. Ele acabou fazendo na final, se não me engano. Vocês podem me corrigir, mas acho que é isso. Ele faz gol na final, quer dizer que não é final, mas foi o jogo derradeiro. Mas tinha além dessa estreia do Romário, tinha essa coisa dele não ter feito gol no Fluminense até o jogo derradeiro. Não, foi isso. E acabou que o Romário foi fazer o segundo gol, né? Não, o primeiro gol do Flamengo na decisão. Estava 2-0. Aí a bola sobrou para ele, ele quebrou, né, esse tabu dele e fez um gol, o primeiro gol do Flamengo. Depois o Fabinho fez aquele golaço, que eu não me conformo até hoje, de 3 jogadores do Fluminense ter caído naquele drible dele, né? Que foi o gol. A torcida do Fluminense estava atrás ali, no caso, né? Porque o gol de barriga do Renato foi lá no lado da torcida do Flamengo, né? Então, mas acabou que deu tudo certo, graças a Deus. E você, Douglas, qual a lembrança? Aliás, quantos anos você tinha em 95? E qual a lembrança que você tem daquele título? Então, eu tinha 7 anos, cara. Assim, eu lembro praticamente nada. Eu lembro, assim, mais do último jogo, né? Assim, para ser bem sincero, eu lembro do gol do Renato Gaúcho. Para ser bem sincero, estava com meu padrinho, que é flamenguista, e estava com meu pai, que era tricolor. Então era meio que, vamos dizer assim, tipo uma aposta, né? O time que ganhar eu iria torcer, vamos dizer que seria mais ou menos isso. E aí, claro que de qualquer forma iria ser tricolor pelo meu pai, mas eu não lembro quase nada, assim, claro que vi depois, mas no dia mesmo, assim, não lembro praticamente nada. O Vinícius contou que foi para o jogo, foi para todos os jogos daquela campanha. Cara, eu fui a alguns jogos daquela campanha, mas meu pai não me deixou ir na final, eu tinha 9 anos. Porque naquela época, pessoal, para quem não vivenciou a década de 90, era romântica e tudo mais. Vamos falar o português correto. A porrada comia lá fora. A porrada estancava, né? Agora, briga de organizada era problemático, né? Hoje, verdade. Tranquilaço. Hoje você pode levar o teu filho para um jogo de um time da sua cidade contra um time de fora do estado. Eu ainda não... Leandro, mas tem ressalvas. Tem ressalvas, assim, porque igual no meu caso, que eu vou de trem, é tranquilo até determinado ponto. Igual assim, eu moro bem afastado, igual assim, eu moro na Baixada. Então, sim, assim, sim. O policiamento ele vem acompanhando até mais ou menos Madureira, Deodoro, para aqui para cima, Deus nos acuda. Não, mas o que eu falo, você salva. Não, os caras marcam para brigar no Meia, na Deodoro. Entendeu? Fala nas imediações do Maracanã hoje, e dentro é muito difícil ter briga hoje. Não, ali é tranquilo. É difícil, mas antigamente não, na década de 90 a porrada comia dentro do estádio, na rampa que todo mundo saía junto. Cara, eu lembro de um Fluminense Vasco, eu tinha 8 anos, eu tomei um soco na cara. Eu tinha 8 anos. É isso. Do Vasco, A gente saindo do Fluminense. Mas eles são covardes mesmo. Os caras são covardes pra caramba. Agora, o que me marcou muito nessa época aí também, nesse campeonato, foram as músicas, cara. Porque o Fluminense empatou a primeira, né, que eu já falei, naquelas condições, todo mundo achando que o Flamengo ia atropelar, o Fluminense foi 0-0, o Ailton jogou um bolão, o Fluminense jogou bem mesmo, merecia a vitória, mas foi 0-0, sem Renato Gaúcho. Aí teve o segundo Fla-Flu no retorno, Taça Rio, eu não me lembro ao certo, e foi 3-1 Fluminense,
né? O Renato Gaúcho já fez o primeiro gol ali dele com a camisa do Fluminense no Fla-Flu. Jorge Luiz, zagueiro, que foi do Vasco, estava no Flamengo, fez um gol contra maluco lá. E aí, no primeiro turno do octogonal, 4-3, uma virada sensacional, também estava lá no estádio, 2 gols do Rogerinho, né? O Djair também jogou muita bola nesse dia, levantou a bola, se eu não me engano, para o Rogerinho fazer o 4º gol. E o quarto Fla-Flu foi o 3-2, né, do gol de barriga, e a torcida, antes na final, a torcida já estava cantando. Foi uma das músicas para a final, foi essa. O primeiro 0-0, o segundo 3-1, o terceiro foi 4-3, e essa porra virou freguês. E teve uma do Renato, que o Renato era rei, gente. Hoje tem um monte de gente aí que mete pau no Renato, caramba, 4. Eu fico rindo. O Renato, pra mim, pode ter a marra que for. O Renato pode ser marrento. Super ídolo. O que o Renato fez naquele ano não foi só o gol de barriga, foi tirando dinheiro do bolso dele, ajudando um monte de funcionário, pagando salários de jogadores, não sei o que, um monte de situações ali. Uma liderança, uma das maiores lideranças que eu já vi dentro do Fluminense de um time, que é um time de guerreiros realmente, o time comia grama, entendeu? Então, aí a música do Renato, oba, 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 Renato chegou, trazendo alegria pra galera que colou, oba, 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 Renato tá aí, da Barra das Laranjeiras, ele vem pra sacudir. Pô, isso aí na arquibancada, a torcida quando chegava dizia, da Barra das Laranjeiras, ele vem pra sacudir. Fazia um som na arquibancada que, cara, eu tô até arrepiado. Que época bonita, bacana do Fluminense, da arquibancada do Fluminense. É um negócio que, cara, eu vou te falar, graças 95, a Deus eu vivi isso, cara, graças a Deus. 95, eu acho que foi o ano aí, o hiato, né, dos anos 90, porque os anos 90 foram tenebrosos, né, todos eles, tirando 95. E esse time foi semifinalista, foi um dos 4 melhores do brasileiro. E a gente só não foi para a final por bobagem. A gente fez 4-1 no Santos, meu amigo. A gente não foi para a final porque a gente não quis, mas enfim. O papo aqui é o Fla-Flu. E sobre aquele time... Sobre aquele time, os amigos... O Douglas, ele era muito jovem, como eu também, mas eu lembro de alguns jogadores. Se a gente for pegar do goleiro ao Renato, o Renato era o nome, era o expoente desse time. Mas vamos lá. O Welleson. Quem era o Welleson? Da onde veio o Welleson? Ronald veio do Americano de Campos. O Welleson não lembro qual era o time dele. Você lembra, Vinícius? Eu também não tô lembrado. Ele não veio da base do Fluminense, não, né? Não sei se ele veio do Eu acho que não. Agora realmente eu fiquei... Eu não lembro, o Welleson, não. Cara, eu honestamente, eu não lembro. Eu acho que ele veio... Eu acho que ele era do Nordeste, cara. Deixa eu ver aqui. Acho que se eu procurar aqui, eu consigo achar. Se eu não estou confundindo, ele era de algum time do Sul. Se eu não estou confundindo. Não, olha aqui, ó. Já achei aqui, ó. O Welleson passou... Ah, não. Isso foi depois do Fluminense. Não, porque aqui ele falou, ele passou pelo Americano, Ituano, Juventude, enfim, rodou uma opção de clube. O único clube grande que ele jogou foi o Fluminense. Mas o Ronald veio do Americano de Campos, isso eu lembro bem. O Lima do Sport. Sorley veio do Guarani. E o Lira... Me ajudem, não lembro. O Lira veio do Vasco, mas o Lira já estava no Fluminense desde 92. Que ele estava até na final da Copa do Brasil. O Lira foi o que expulsou o juiz da final do avião, da final da Copa do Brasil de 92, que a gente foi garfado lá no Beira-Rio. O Lira foi o que comandou a expulsão. Aí no meio-campo, tô falando do time da final, né? Márcio Costa, que era um jogador assim, tratado como patinho feio, pela torcida, inclusive, a torcida não morria de amores pelo Márcio Costa, eu lembro disso. Ele jogava de volante, de zagueiro também, ele veio, acho que era do São Cristóvão, do Bragantino, não lembro agora. Aí no meio-campo tem o Djair, que já era um nome consagrado, né? O Djair já tinha atuado em outros grandes clubes, tinha jogado na Lazio, começou pelo Botafogo e tudo mais. Foi o maestro do time, foi o Djair. Mas já era um jogador conhecido. Já. Né? Aí no meio-campo você tinha o Ailton,
né, que já tinha passado pelo Flamengo. Era o motorzinho. Inclusive voltou para o clube, né? Trabalha lá no clube. O Rogerinho, que também era um jogador desconhecido, vinha de um clube pequeno, não vou precisar agora. Vem do Campo Grande, acho que ele veio do Campo Grande, se eu não me engano. Um clube pequeno do Rio, cara. Acho que ele veio do Campo Grande, se eu não me engano. Vê se a gente acha aqui. Eu acho que foi, acho que é Campo Grande. E aí o ataque da final era Leonardo, centroavante, né? Tinha que sair um pouquinho, né? Porque o Renato era o cara. Veio do América de Três Rios, né? Do antigo América de Três Rios. Ele barrou o Super Ezio, nosso eterno super-herói tricolor. Barrou o Ezio. E o Ezio já não vinha tão bem no Fluminense, e o Leonardo realmente, quando entrava no time marcava uns gols, realmente vinha bem. E acabou que o Leonardo efetivou como titular do Fluminense durante o estadual, né? Acho que a parte do octogonal. Ele era oportunista, o Leonardo. Não era tecnicamente um grande centroavante, mas era oportunista. E o Renato, né? Aí depois entraram o Cadu e entrou mais um. Não tiveram 3 substituições, não. Agora não vou lembrar qual foi o outro cara que entrou. Você lembra, Vinícius? Lembra, sabe, o Douglas? O Ezio participou do Ezio. Ele rola a bola pro Ronald ali, cara. Por que eu vou sempre me lembrar disso? Porque eu já tava sentado na arquibancada chorando, bem dizer. E meu pai, minha mãe, todo mundo em pé na arquibancada, eu chorando. Eu falei com meu pai, vambora, pai. Aí meu pai deu. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo já, porque meu pai fez assim no meu braço, ó. Vambora, caralho! Fluminense vai ser campeão, porra! Aí eu olhei, falei, caralho, aí eu fui, continuei, falei, vou rezar. Aí eu fiquei assim, cara, rezando, e aí um cara na arquibancada gritou assim, vai, Ezio! Aí eu levantei rapidinho. Era o Ezio rolando, né, a bola pro Ronald, e aí terminou no gol de barriga. É verdade. Mas, cara, aquele time, então, olha o time, hoje fala que aquele time é bom, é mole, porque o time ganhou, foi campeão, ganhou do favoritíssimo Flamengo, e depois fez uma ótima campanha no Brasileiro. Mas, bicho, olha essa escalação do goleiro ao Renato. O que você esperar para um time desse? Sem sacanagem. Era rebaixamento. Lutar para não cair. É ou não é? Douglas, fala um pouquinho que você não falou. Não, era com certeza. Ainda mais quando você pegava aí, praticamente na final, você olhava para o time do Flamengo. O ataque que eles tinha o Romário, aí tinha na lateral o Branco, então realmente ficava uma situação muito complicada. E o Fluminense, como o Vinícius bem falou aí, na garra, na vontade, um time que realmente comia grama, mostrava muita vontade e teve que dar a volta por cima e foi o que fez. E assim, acho até pelo que fez naquele jogo, é que a torcida traz esse estigma de sempre querer ver aquele time de guerreiro, né? O time que come grama. Então acho que a partir daí, não me lembro, recordo assim, muito antes disso, se teve um time com tanta vontade igual esse, acho que a partir daí mesmo, que a gente pode dizer, não foi apelidado, né, naquele ano time de guerreiro, mas acho que a partir daí que surgiu mesmo o Fluminense como esse espírito de guerreiro. Na época, o pessoal... Pode falar. Só mais uma informação. Na época, muitos profissionais aí da imprensa, em especial do rádio, né, chamavam o time de time de operários. Time de operários, verdade. Até porque tinha toda a situação envolvendo o salário atrasado, eram 7 meses, um negócio absurdo, assim. E assim, aquele time era para ter dado certo naquele ano, porque se você pegar os 11 jogadores que disputaram a final, eu vou tirar 2 aqui que depois deram certo, que foram o Ailton, que foi campeão em 96 com o Grêmio, campeão brasileiro. Fez o gol do título dele, já. Gol do título, só isso. Já tinha feito o gol de barriga e fez o gol do título do Grêmio. E o Djair, que depois ainda roda outros grandes clubes. Né? Joga no Cruzeiro, joga no próprio Flamengo. Agora, os outros 9, cara, nenhum deles se vingou fora do Fluminense. Como eu falei, o Ellison rodou times pequenos, o Ronald não
conseguiu jogar em outros times, o Lima, o Sorley, que era um zagueiro até técnico, mas se machucava pra caramba. O Lira foi pro Flamengo, não jogou nada. Quem mais foi? O Márcio Costa não jogou nada, o Djaí não jogou nada. Quer dizer, o Djaí não. O Djaí jogou. Djaí, ele teve uma carreira bem sucedida depois. Tanto que depois ele até volta pro Fluminense. Rogerinho. Eu me lembrei aqui de um detalhe que pouca gente se lembra disso, mas o Paulo Paiva, zagueiro, na época, muitos chegaram a comparar com o Ricardo Gomes, né? Porque o cara estava jogando uma barbaridade o campeonato todo. E naquela época a gente era do radinho, né? Não tinha internet, a gente nem sonhava, né? Nem pensava em ter isso em computador, né? Computador na época era só para digitar, né? Documento, só isso. Mas o Paulo Paiva jogou muito, cara. E aí, cara, do nada, eu não me lembro se foi no sábado à noite ou no domingo de manhã, falaram, Paulo Paiva tá fora da decisão. Falei, porra! E a gente não sabe até hoje por quê. O pessoal, claro, fala diversas da AN, depois fala um monte de coisas aí que pipocou, não sei o que aconteceu. E aí surgiu o Sorley, né? O Sorley, o monstro Sorley, jogou muito no Fluminense também, fez um puta brasileiro depois, e acabou saindo também do Fluminense. Mas a gente teve que aturar o Alê depois, né? Naquele jogo. Mas é uma coisa que também marcou, para quem acompanhou isso, esse desfalque em cima da hora do Paulo Paiva, que inclusive reapareceu no Fluminense, sabe quando? Foi no lançamento de candidatura do presidente Mário Bittencourt. Agora ele estava lá? Em maio do ano passado, foram ex-jogadores lá, né, esses que já estão trabalhando no clube e outros, e o Paulo Paiva estava lá. Estava lá no lançamento de candidatura do presidente. Ele veio do Flamengo para o Fluminense, né, o Paulo Paiva. E engraçado, ele mora aqui no... Ele jogou no... Jogou na Esfolaria. Esfolaria e Bangu, foram os dois também. Ele morava aqui, o Siri, se tiver aí, sabe, ele morava aqui no bairro onde a gente mora, na Vila da Penha, a Avenida Oliveira Bela, uma rua aqui onde a galera faz culpa, ele morava aqui. Tem uma galera aqui boa, Vinícius e Douglas, da Vila da Penha, que jogava futebol. O único que não se deu bem foi eu. Vila da Penha sempre foi celeiro de craque, pô. Sempre peladeiro, tudo. Carlos Alberto Torres, Romário. Bom, não deu muito certo no futebol, mas fez um bom ano de 2006 para o Fluminense. Foi o Lene. O Lene era daqui também. Já dá para parar nos dois primeiros aí, que já é o suficiente. O Alexandre Torres. O Alexandre Torres era daqui. Aí eu acho que vocês não vão lembrar. O Douglas certamente não. O Vinícius não sei. O Edson Souza. Lembro, cabeça de área. Jogou no Fluminense. Não era um grande jogador, mas diziam que era bom de bola. Acho que ele estava treinando o Resende, é isso? Estava treinando o Resende. Já treinou uma opção de clube, né? Acho que é. É da Vila da Penha. Aí outros jogadores daqui, não é Vila da Penha, mas é próximo. O Pedrinho, ex-Vasco, jogou no Fluminense também, é de Vista Alegre. O negócio aqui é bom, rapaz. O tal do Romário também é daí, né? O tal do Romário. Romário. Foram os dois primeiros lá, né? Se para nele já. O Ronald é de Vista Alegre aí, ó. O Siri tá falando aí, ó. O Ronald é de Vista Alegre. Inclusive esteve lá na festa de 10 anos do Netflu em 2018. E é isso. Pessoal, só queria pedir uma licencinha nesse tema que tá bem legal. Mas aqui eu queria mostrar um negócio aqui para vocês, que até acho que foi o Jackson Soares, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui olha aqui, a mensagem dele, está perguntando se a gente chegou a ver as camisas do Grêmio. A segunda camisa dele está muito parecida com o do Flu. Eu consegui ver as duas. Eu tenho a imagem aqui, eu vou colocar para vocês verem. Eu vi também. Você viu também? Para a galera que não viu, a branca realmente está muito parecida com a do Fluminense. Eu achei as duas parecidas, né? Porque assim, a primeira cor difere muito, né?
Tá muito parecido. Padrão mesmo. Modelo, só que o que aconteceu? A camisa do Grêmio eu sempre achei também muito bonita, né? Só não é mais bonita que a do Fluminense, claro. Mas eu achei que esse azul do Grêmio, se o pessoal, que aqui não dá para ampliar, mas o pessoal que tiver a oportunidade de ver depois, a parte azul do Grêmio, esse relevozinho aí, ficou muito em evidência e achei que meio que matou a camisa. Pelo menos é a minha visão, tá? Esse azul clarinho? Não foi a tonalidade do azul. Foi a questão tem um alto relevo ali na camisa do Grêmio. Acho que é tipo o símbolo da Umbro, não sei. Mas se você for olhar, porque aqui não dá para ver isso. Você vai ver na imagem maior. Meio que matou, achei que matou. Eu pelo menos acho que poderia ser mais discreto, mas ficou muito evidente esse alto relevo dela. Eu não curti, não. Talvez seja por causa da foto também, Vinícius. Eu não sou gremista também. Eu quero que se dane o Grêmio também. Mas... a camisa do Grêmio, para mim... Eu não posso ter que falar baixo aqui, que a minha esposa é gaúcha e é gremista. Mas ela é tricolor também, é fluminense também. Tricolor. Quer dizer, tricolor não. O Grêmio é time de 3 cores. Mas eu queria botar essa imagem aqui para vocês verem o padrão. E realmente a camisa branca tá muito parecida com a nossa. É só trocar as cores, né? Tá bem parecida mesmo. Mas é isso, só uma curiosidade aqui para poder vocês verem. Vamos voltar aqui para 95. Vinícius e Douglas, eu falei sobre o time, né? Que esse time, se você olhasse a escalação, você não dava absolutamente nada. Mas tirando o Renato Gaúcho, que é o concurso, foi o nome daquela conquista, depois nos jornais colocaram a coroa de Rei do Rio. Mas o Douglas não vai lembrar, mas pelo que ele ouve falar, pelo que ele buscou, o Vinícius lembra. Tirando o Renato, naquela campanha do Carioca, qual foi o jogador que você mais gostou? O melhor jogador do Fluminense depois do Renato Gaúcho? O Djair jogou muito. Eu falo isso até meio que assim, eu falo, pô, será que eu tô sendo injusto? Porque o Ailton também jogou muito, né? Muito. Mas achei, no final eu fico com o Djair. Mas deixando aí também o Ailton bem destacado também nisso aí. Douglas, você não se recorda, mas pelo que você leu, que você ouviu falar, alguém te contou, qual era a impressão? Pelo nome assim, que a gente vê que vingou, que podemos dizer que deu certo, seria o Djair. Até também, no caso, trazendo para o meu lado, é um estilo de jogo que eu gosto, né? Aquele mais pensante ali, então acho que realmente o Djair. Eu sou suspeito, já falei aqui que eu sou fã dele, né? Inclusive, quando ele volta para o Fluminense em 2003, já não era o Djair, que a gente conhecia, mas eu gostei também dessa contratação, embora naquela final de 2003, que a gente acaba perdendo para o Vasco, ele vai tentar dar uma invertida de jogo, a bola pega no árbitro, eu estava lá no Maracanã, e aí sobra o Vasco. Isso aí acho que foi no segundo jogo, inclusive. Aquele time também... Foi no segundo, Aquele time não era bom, não. Mas o time não era nada demais, né? Aquele campeonato foi muito ruim, né? Você pegar aquele time fez até demais, cara. Chegar na final, ataque Fábio Bala e Ademilson, aquele garoto Alex Oliveira, né? Também o Marcão tava no time, né? O time Carlos Alberto, né? O principal nome. Mas era garotinho ainda, né? Tava com. Mas já era o 10, 17 para 18, Mas já tinha personalidade, já jogava ali, né? Gol de Inclusive, falta. O Fluminense ainda conseguiu escapar de rebaixamento no Brasileiro. Foi graças ao Carlos Alberto ali, que realmente, mesmo novinho, segurou a bronca ali. Tinha também, se eu não me engano, o Rodolfo também surgiu ali no Brasileiro de 2003. Teve isso também, o zagueiro Rodolfo, né, que acabou também, que teve uma série de contusões e não conseguiu engrenar, mas era um bom jogador quando surgiu. Mas realmente do time de 2003 era uma tristeza, cara. Cara, aquele time era bem fraco, era horroroso. Tanto é que não, mas assim, não era só o Fluminense que era ruim, né? Aquele campeonato, gente, vocês lembram? Mas enfim, vamos virar o disco aqui agora, rapidinho. Eu tenho uma outra imagem aqui para colocar para vocês.
E eu vou fazer uma pergunta. Vinícius, Douglas nem imaginam que imagem eu vou colocar aqui. Mas vamos lá. Suspense. Tá igual o Mário agora. Agora o Mário, vamos lá. Essa imagem aqui, amigos. Opa. Lembram? Claro. Conhece esse jogador? Sofreu uma lesão aí no facial, né? Antes do iníciozinho da pandemia aí, lá em Portugal. É o Marlon. Falando aí que deseja até que admite aí uma nova chance no Fluminense. Você já respondeu. Você já falou a pergunta, antecipou a pergunta que eu ia fazer. Gostaria de ter o Marlon de volta com esse olhinho fechado ou aberto, amigos? Olha, eu vou ser bem sincero contigo. Entre ele e o Ourinho, eu sou mais ele. E como é um garoto novo, tem muita gente, grande parte da torcida vai contestar, né? Vai ter gente aí no comentário hoje, amanhã, falando, pô, esses caras são malucos, mas não é não. O Marlon é novo. Ele tem uma técnicazinha assim. Eu acho que quando ele estava no Fluminense, ele estava cheinho. Agora, lá em Portugal, eu vi umas fotos dele, os vídeos, ele estava fininho. Então, aquela coisa, nutricionista aí do Fluminense, o Marlon também, não sei se estava meio relaxado aqui, ou o pessoal do Fluminense estava errando. Eu acho que se colocarem o Marlon fininho aí, tudo é 1000 vezes melhor que o Ourinho. Eu, por mim, acho que teria uma chance, até porque vai ser difícil você contratar jogador com esse cenário tenebroso aí, financeiro, não só do Fluminense, mas do mundo, né? Você também traria de volta ao Marlon? Porque o contrato dele acaba agora, né? Não, no final de 2021. Acho que foi prolongado. Acaba com o Boa Vista, acaba agora em junho. O empréstimo dele acaba em junho, mas com o Fluminense ele tem até o final de 2021. Então, o empréstimo dele com o Boa Vista. Isso. Então, em tese, ele voltaria para o Fluminense, né? Exatamente. Só que aí, você traria, Douglas? Então, talvez tenha aquele lance igual no Fluminense tem de uma espécie de renovação automática do contrato, porque o futebol em Portugal, se eu não me engano, volta agora, mês que vem. Então, talvez tenha um reajuste ali para terminar a temporada lá. Então, aí a gente tem que esperar um pouquinho, mas vamos dizer assim que ele volta no final da temporada europeia, né? Eu acho que eu já falei isso aqui, se eu não me engano, assim. Quando a gente se desfez do Marlon, passou até o comentário rápido aqui, eu não vi, se é o que eu vou falar agora. A gente se desfez do Marlon, que saiu muito criticado pela torcida, e trouxe o Ourinho. Então, só daí já dá para ter uma noção, e é o que eu falo. Se você gosta ou não do Marlon, é uma opção de cada torcedor. Mas, pelo menos, ele é lateral. E aí eu não posso dizer o mesmo do Ourinho. Entendeu? Se o Marlon é bom ou se é ruim, aí é uma questão individual de cada um. Tem gente que acha ele bom, tanto que contrataram pro Fluminense lá. Então, assim, eu traria apenas por esse critério que eu tô falando. Ele é um lateral. E como o Vinícius falou, também eu vejo algum potencial nele, que tem como ainda desenvolver. Eu acho que ele bate bem na bola. Talvez o que assim, me passa a impressão é que talvez ele seja, não sei se seria essa a palavra, mas tipo preguiçoso ali. Você vê aquele que corre para não chegar. Seria mais ou menos isso. Então, talvez faltaria um pouquinho nisso nele para até tentar engrenar confiança, no Fluminense. Né? Talvez confiança, um pouquinho de apoio da torcida. Mas eu vou na opinião aqui do Roberto Gama. Porque é o seguinte, ele fala o seguinte, não sei se vocês conseguiram ler todos aí, passei muito rápido. Se a base do Fluminense não consegue formar um lateral esquerdo melhor do que o Ourinho, do que o Marlon, tem alguma coisa errada, né? Eu apostaria na base. Parece que tem um menino lá, o César, né? Certo. Tá certo que saiu de lá o Léo Pelé, né? Eu acho que é pior. Quer dizer, não. Julião. O Léo Pelé não é pior do que o Ourinho, mas ele com o Marlon ali, acho que é mais ou menos a mesma coisa. O Marlon talvez um pouquinho melhor. O Julião é da base, né? Aqui, ó, o Fábio Pois é, e tem contrato renovado quase que... Os contratos do Julião são renovados automaticamente, tem cláusula de renovação automática. Mas olha aqui, Vinícius Douglas. A gente tinha, né? O Mascarenhas, que também está em Portugal, né? Está no Portugal.
Agora me faltou o nome aqui, Vitória. Vitória de Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães. É. Exatamente. O que talvez falte no Marlon é o físico. Não, confesso que não acompanhei em Portugal para saber se ele sofreu alguma lesão ou não, mas no Fluminense o que atrapalhou muito foi o físico. Não conseguia dar sequência. É verdade. É uma pena, né, cara? Porque eu apostava muito nesse menino, no Mascarenhas. Ele começou muito bem em 2019, mas... Eu vou colocar outra fotinha aqui. Quem será, hein? Mas eu posso só encerrar essa do Marlon? Claro, claro. Eu acho que assim, uma coisa que pode servir talvez de exemplo, não sei se seria essa palavra, o Ayrton, que já aí, o pessoal agora odeia o Ayrton por se declarar aí ao rival, ele foi mais ou menos a história do Marlon. Ele saiu do Fluminense, ninguém queria ver o Ayrton, ele foi emprestado aí para alguns clubes do Brasil, e quando voltou foi um dos principais jogadores do Fluminense na posição. Então, quem sabe aí o Marlon não volta de Portugal com mais confiança, igual a gente falou aqui, e deslancha. É o que a gente espera também, né? Porque, na verdade, amigos, lateral, vamos ser honestos, é uma posição carente no mundo, né? Não é todo clube que tem laterais de qualidade, não. Mas vamos lá, vamos colocar mais um jogador aqui. E a pergunta é a mesma. Mas eu acho que a resposta, eu acho que vai ser unânime. Eu acho também, não sei. Esse cara aqui, vocês gostariam de volta para o Fluminense? Cara, tem que a imagem... É o Alan, não é isso? É, o Alan. Demoraram, hein? Não, eu reconheci de cara, só esperei o Vini. Porque é primeiro que veio com a camisa 7. Também a cara dele ficou meio... Parece que tá com barba, não sei se é a sombra. É bigode. Bigode. O Alan. Cara, olha, a visão que o torcedor do Fluminense tem do Alan é a de 2009, né? Ou seja, 11 anos atrás. Nesse período todo, ele foi embora do Fluminense no início de 2010, ali, acho que em abril, maio, não sei, foi algo assim, ele não ele participou só do iniciozinho do brasileiro, só o iniciozinho, não, ele ganhou a medalha do brasileiro, mas acho que foi assim, abril ou maio, ele foi embora, o Michael Bolt também. Lembro de um jogo contra o Santos lá na Vila, que ele foi muito bem. Tudo é uma questão de eu realmente não vou cravar aqui que eu contrataria ele não, porque é um cara que não ganha pouco, né? Teria teria que abrir mão de muita coisa. Com toda a sinceridade, o Alan tá com quantos anos agora? Olha, eu acho que ele é um pouco mais novo do que o Michael Bolt. Deixa eu procurar aqui. O Michael Bolt... O Alan deve estar com uns 28, 29. O Alan vai fazer 31 agora em julho. 31. O Alan agora, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, porque na época, né, o Alan ele era de área, mas também atuava pelos lados. Nessa carreira dele toda em Europa, Ásia, ele vem atuando em que posição? E aí eu não vou sei. confessar que eu não vejo o jogo, mas eu vou falar pelo FIFA, como eu jogo FIFA, então eu vou ali sempre quando surge um FIFA novo, eu vou atrás do Alan. No FIFA ele está de centroavante. Então, eu coloquei a imagem dele aqui junto com a do Marlon, porque o Marlon admitiu que voltaria para o Fluminense e o Alan disse que se tiver a possibilidade de voltar para o Brasil, o Fluminense é prioridade. Palavras dele. Eu coloquei ele aqui também porque é o seguinte... É um jogador que a torcida tem uma memória afetiva forte, né? Mas qual o Alan que a gente está falando? Eu não sei se ele hoje é centroavante, se ele é jogador de lado. Será que o jogador de lado, com quase 31 anos, vai apresentar aquilo que a gente gostaria? O Atlético contratou o Michael Bolt, que não é mais Bolt, é Michael Barrichello. Tirou a velocidade, amigo. Um abraço. Eu, com toda a sinceridade, nessas horas que a gente vê... Me desculpa até o que eu vou falar aqui. O lado ruim, o lado merda da internet, das redes sociais. Porque foi nessa que a gente pegou o Marquinho,
por conta da falta de transparência na gestão do Peter Sinsen. Na época não foi nada divulgado, Leandro, não sei se você sabia dessa, mas que o Fluminense tinha se comprometido a pagar 1 milhão de euros para a Udinese. O pessoal na época vendeu um peixe que, ele vinha só para o Fluminense pagar salário. Depois estourou bronca de ação na FIFA, o caramba 4, e o negócio aumentou, virou uma bola de neve lá. E tudo porque o pessoal queria o Marquinho, porque era o Guerreiro que fez o gol de 2009. Gente, vamos parar. Eu já venho falando isso há alguns anos. Tudo na vida a gente tem que... os ciclos são renovados, novas histórias são construídas e tudo. Então, a gente tem que se desapegar desse passado. São bons garotos, honraram o Fluminense, aquela galera de 2009, Alan, Maicon, até o Digão, só que eu acho que estão honrando, só que eu acho que estão exagerando, né, nessas coisas. A gente tem que buscar, é o que o pessoal até que está acompanhando a transmissão, eu vi nos comentários, busca na base, sim, tem que apostar na base. Acho que agora, mais do que nunca, o Fluminense vai ter que bancar, vai ter que sustentar essa política de apostar nessa garotada. Claro, não pode só jogar o peso, a responsabilidade nas costas dos garotos, né? Você tem que ter ali uns 3 ou 4 ali para uma espinha dorsal mais experiente para segurar o tranco e deixar os garotos jogarem. Alguém tem dúvida que o Miguel joga muita bola? Tem gente aí que é implicante, fala, o Nanico, não sei o que. O moleque joga pra cacete, porra. Bota esse moleque pra jogar, não sei quando que vai retornar o futebol, mas o futebol vai voltar de uma forma que, tecnicamente falando, Leandro e Douglas, acho que não vai ser legal, tá? Porque tem a questão psicológica do jogador. O jogador não vai estar tão à vontade para jogar futebol, sejamos sinceros. Ou vocês acham que o cara vai estar jogando ali à vontade, né? Os caras do banco de reservas, segundo esse protocolo aí da CBF aí, os caras do banco de reserva vai ter que todo mundo ficar de máscara. E aí é o que eu te falo, no escanteio, um no cangote do outro. Entendeu? É suor. Então, eu acho que sim, futebol... Então, essa coisa, a gente tem que se desapegar do passado. Eu, assim, esse lance do Alan aí não me empolga muito, não. O Fluminense tem que buscar novas histórias. Só para dar aqui uma passagem rápida, eu acho que o Vinícius falou aí praticamente mata o assunto, né? Porque a gente vai ver qual o Alan. Porque se a gente parar para pensar, os 2 garotos, os 3, né, que surgiram naquela época foi, que a gente traz na memória, o Alan, o Michael Bolt e o Digão. Os 2 que a gente viu aqui no Brasil não tem condições. Será que o Alan é exceção? Aí fica essa dúvida. E, assim, eu acho que se ele estivesse arrebentando realmente, a gente saberia responder no mínimo que ele era centroavante ou jogador de lado. Então, se a gente não sabe nem a posição que ele está atuando, então é porque ele não está se destacando tanto assim. Se ele tiver, eu estou falando besteira, mas pelo o papo que a gente está tendo aqui, ele não está se destacando, senão a gente sabia no mínimo uma posição dele. É verdade, até porque aí a gente não sabe se é uma opção do jogador, porque às vezes o jogador de futebol, ele tem 2 escolhas na vida profissional dele. Ou ele matura profissionalmente e passa a ser valorizado de uma forma como um jogador interessante, ele preza pelo lado esportivo, ou preza pelo lado financeiro, ou os 2, que aí é a perfeição. Já teve vários jogadores, né? Vou lembrar aqui alguns, mas tem muitos que eu sei, que preferiram ganhar dinheiro do que ter uma carreira esportiva consolidada, né? Até passando para outro esporte, por exemplo, o Rubinho Barrichello, que eu brinquei aqui. O Rubinho Barrichello, ele era um bom piloto, mas eu acho que ele estava muito mais preocupado, eu acho que ele foi muito mais do que um esportista, ele foi um bom profissional. Porque ele ganhou dinheiro pra cacete, cara. Você não vai dizer que o Rubinho Barrichello é um cara mal sucedido. Ele é milionário, pô. Agora, esportivamente, ele foi um bom atleta. Vamos dizer atleta porque você tem também como um piloto de Fórmula 1, você também tem todo o desgaste físico e tudo mais. Ele não foi um grande desportista. Ô, Leandro, mas me permite discordar, acho que a gente vê com a visão do brasileiro.
onde acha que o segundo colocado é o primeiro dos últimos. Talvez, se a gente for ver pela visão da Itália, ele foi um bom companheiro do Schumacher. Não, mas eu ando escutando. Sim. Mas eu não falo nem só pelo fato de ganhar o Douglas, mas a ambição. Eu nunca vi ambição por parte do Barrichello. E alguns atletas, isso pode ocorrer também. Às vezes o cara tem uma proposta para ir para a China, que ele vai ganhar 5 milhões de dólares por ano, ele prefere do que, às vezes, ganhar 1 milhão de dólares num clube médio da Europa, mas que pode, por exemplo, propiciar uma ida para o gigante. Mas não, ele quer garantir a grana. E eu entendo, não tem como você criticar essa escolha, até porque a maior parte dos jogadores vem de camadas humildes da sociedade, ele precisa ganhar dinheiro e sustenta uma porrada de gente. Então, é difícil a gente considerar. Mas, por exemplo, falando aqui do nosso caso, o Alan. O Alan ganhou dinheiro, cara. Jogou no Red Bull Salzburg, né, da Áustria. Depois foi para a China. Tá na China um tempão, né? É isso? Sim. Se eu não me engano, já estão uns 5 anos. Mais não tá ganhando pouco. Aí eu me pergunto, se ele tivesse no futebol europeu, mesmo que num clube mediano, um Sevilha da vida, hoje, né, a Inter de Milão, que é grande na Itália, mas hoje no cenário internacional é mediano. Eu não sei se ele tá bem, se ele tá mal, mas o que você falou é um parâmetro. É um jogador que, a meu ver, parece que ou a carreira não decolou de fato, ou ele preferiu, não, peraí, eu não quero saber de Europa, não, quero ganhar dinheiro, meu amigo. E o resto que se dane. Pode ter sido também. Cara, sendo bem direto, o Alan é jogador para, de repente, um Grêmio que está 1000 vezes mais estruturado que o Fluminense, um Grêmio, um Palmeiras, esses clubes aí podem tentar se dar ao luxo de falar, pô, o Alan era bom jogador, não sei o que, vamos tentar, não sei o que, vamos ver se ele roda aí no elenco. O Fluminense não pode mais ficar apontando para um tipo de jogador como o Alan, né, que tem um ponto de interrogação, e tentar fazer um esforço de repente do caramba, não dá. O Fluminense não pode mais errar, né? Então, olha aí, ó. É totalmente contra. A mensagem do Lúcio. Ele tá falando que os números do Alan são muito bons na Áustria e na China. O cara foi artilheiro. Na Áustria tem certeza. Pois é. Por que ninguém se interessou pelo Alan? Então, aí era até o outro ponto que eu ia tocar, ô Leandro. Na China, por exemplo, os caras lá foram procurar o Aloysio, que era conhecido aqui como Boi Bandido, que era do São Paulo, para se naturalizar chinês. Então, aí você já tem um parâmetro que o Aloysio se destacou mais do que o Alan, entendeu? Então, assim, é o que eu estou falando. O que eu estou falando aqui, o que a gente está comentando aqui, é em cima de suposições. A gente não viu o Alan jogar. O Elkson, então, o Elkson, que era do Botafogo, acho que é da seleção chinesa, não tá? Já foi o primeiro a se naturalizar. Fica mais fácil para esses caras jogarem nesses lugares também, né? A Áustria só tem o Salzburg, o Áustria Viena, e na China todo mundo... Futebol é muito fraco, né? E assim, só o que eu queria complementar o que o Vinícius falou da pandemia, em relação ao futebol, eu venho até considerando o Brasil, de certa forma, privilegiado nessa parte. Por quê? Porque eu acho que, como o Vinícius pontuou muito bem, realmente é uma preocupação. Porém, a gente já vai ter uma ideia de como vai ser vendo a Alemanha voltando, vendo Portugal voltando, o UFC que já voltou, que é um esporte que tem também muito contato, assim como o futebol. Então, quando liberar aqui no Brasil, que eu não acredito nesses negócios que estão propondo aí para final do mês agora, final do mês que vem, é o que a gente vem falando aqui, é lá para agosto. A gente vem falando isso desde o início do Confraria. Então, assim, a gente já vai ter visto o futebol voltando em boa parte do mundo. Então, se não surgir nada por lá, eu acho que o jogador aqui já entra mais tranquilo. Pô, tá sendo respeitado todos os protocolos, então realmente dá para jogar. Agora, se atropelar igual estão tentando, aí eu tô completamente de acordo com o Vinícius. Talvez mude até o estilo de jogo. Eu ia até passar essa bola para a gente encerrar o programa de hoje, exatamente sobre esse tema, Vinícius e Douglas e amigos, que é sobre a volta do futebol, né? A Alemanha volta agora no sábado, não é isso? E saiu já o calendário, vários campeonatos europeus, apenas os nacionais, tá? Campeonatos Champions League, Liga Europa, não. Mas vão voltar campeonato norueguês, dinamarquês, português, alemão e tudo mais.
O ex-ministro Mandetta, ele deu uma entrevista para um veículo internacional, não sei qual, que ele diz que o Brasil ainda não chegou no pico da pandemia. Palavras do ex-ministro Mandetta, não sei o que estou dizendo. E aí, meus amigos, o que esperar em relação ao futebol brasileiro? Eu não vou nem citar Libertadores, Sul-Americana. Futebol brasileiro, campeonatos estaduais e o nacional. Vamos ter futebol esse ano? Olha, cravar aqui algo não dá para a gente cravar, porque ninguém aqui está envolvido, né, na área médica, na área do governo, tudo. Mas, assim, a gente escuta as coisas ali, né? A OMS ontem, por exemplo, falou que o coronavírus, de repente, vai levar 5 anos aí para ser controlado. Então, por aí... Agora, em termos de Brasil, não foi só o Mandetta que falou essa questão do pico, tá? Teve mais gente até do governo agora que falou também que acho que lá para junho o negócio vai ficar bem mais feio e a gente já está aí batendo 700 e poucas, outro dia bateu 881, quase 900 mortes por dia. Isso fora o que não é notificado, né? As famosas subnotificações, né? Eu particularmente falo com assim, a gente já comentou isso várias vezes aqui, né, Leandro? Porque teve gente aí nos comentários na época tentando até assim, contrariar a nossa opinião, que está de direito, tudo, só que usando política, tudo. Gente, esquece política, não existe esse negócio de direita e esquerda quando a gente está falando de vida humana. Já tem que partir desse princípio. Entendeu? Então, hoje eu tive que ir na rua agora, à tarde, eu não fui à vontade, a gente vai com medo. Você sabe o que fica na cabeça? Tomara que não apareça nenhuma dor na garganta, nada, daqui a uns 3, 4 dias. Então, é uma situação muito esquisita. Eu não vejo a mínima condição do futebol voltar a curto prazo. O que o Douglas falou, perfeito. A gente vai ter uma noção melhor agora com o retorno de algumas ligas da Europa, né, a Alemanha principalmente, as Portugal também. A gente torce, claro, mas assim, é uma situação muito delicada aqui no Brasil. O Brasil é um caso à parte. A gente, quando também fala de Alemanha, de França, de Espanha, a gente está falando de países com estruturas muito mais avançadas do que a nossa, com culturas também mais avançadas. A gente pega aqui no Rio de Janeiro mesmo. Eu tenho um amigo que é repórter, que vai estar comigo daqui a pouco, ele é do SBT Rio, tá 4 horas da manhã, já está na rua. Vai estar comigo no Papo de Guerreiro, lá no canal do Explosão Tricolor no YouTube, né? Porque não tem como a gente se encontrar aí para tomar nada, um chopp, nada. Então, cara, o pessoal, vou falar aqui, o pessoal ligou o botão do foda-se. E aí eu entendo a questão econômica, porque a gente aqui, olhando, a gente está levando uma senhora porrada, os sites aqui, estão levando uma senhora porrada. Até quando a gente vai sustentar os sites aí, não sei. Entendeu? A gente vai fazer todo o esforço, está todo mundo aí se reinventando, criando quadros, intensificando no YouTube, tentando colocar algo diferente na linha editorial nos sites e tudo. A gente, tá correndo atrás agora. Eu não sou maluco de chegar e falar, o futebol tem que voltar. Não vou fazer isso, entendeu? Porque, não dá um estádio, meio com portões fechados, ele tem uma mobilização de cerca de 300 pessoas, no mínimo 200. E aí você pega, cada pessoa dessa tem família de 3, 4, 5 pessoas, né? E aí por aí vai. Então, assim, não dá. Acho que a gente tem que aguardar mais um pouco, como se fosse o famoso dia a dia, né? Então, acho que, de repente, lá para agosto, não sei, mas é uma situação muito ruim mesmo. Mas, no meu caso, eu penso que a vida humana está acima de tudo, né? A gente tem que lutar pela nossa sobrevivência sempre, pela nossa vida, e isso aí tem muita gente brincando com isso, e tem meu total repúdio quem brinca com isso, e quem
quem faz, fala um monte de loucuras aí que a gente vê, já vi gente de site aí também falando, infelizmente, hoje qualquer um pode colocar um site no ar, né, e não precisa nem botar a cara dentro daquele segmento que ela atua, né, se for por um acaso hoje, quiser montar um site de um clube, você pode montar, e nem sem você colocar a cara, sem você assinar seu nome. E as pessoas acreditam, às vezes embarcam nessas ondas erradas. É isso. E aí, Douglas, suas impressões? Cara, então, eu acho que é muito pertinente isso que o Vinícius falou. E eu parto do princípio que é o seguinte: eu tenho escutado um podcast que deixa bastante inteirado sobre o assunto, que assim, primeiro que não vai ter uma vacina para isso antes de 2021. E se tiver em 2021, vai ter conseguido em tempo recorde. Ainda nenhuma dessas doenças, dessas pandemias que teve aí no mundo, conseguiu uma vacina em tão pouco tempo, em média de 1 ano. Seria uma média aí de 2 anos, de 2 anos e meio para se descobrir uma cura. Então, se descobrir em 2021, seria em tempo recorde. Aí a gente já parte desse princípio. E o segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, é a educação do brasileiro. No Vinícius destacou aí que o pessoal já ligou a tecla lá, né? Se eu não me engano, na última, de domingo para segunda, eu vi uma postagem de um baile funk. É uma coisa que não dá para entender. O baile funk lotado, cara. Aí você imagina, na Alemanha vai voltar o futebol, e aí cada um vai assistir o futebol de dentro de casa. O torcedor vai estar dentro de casa assistindo, porque lá eles sabem respeitar as normas e as leis. Aqui no Brasil a gente já demonstrou que não sabe. E aí, se você coloca o futebol no sábado ou no domingo para voltar, o cara do bar do lado do Maracanã vai abrir o bar dele, vai dar o famoso jeitinho brasileiro. Vai ter aglomeração lá. Exatamente, vai colocar aquela meia porta ali, os caras vão lá consumir, vai ter o camelô vendendo, porque ele fala que não pode morrer de fome, mas pode morrer de coronavírus. É uma coisa que eu não entendo, entendeu? Então, assim, fica complicado. A gente sabe que, assim, sem dinheiro não vive. E aí tem a culpa do governo, igual teve os militares que receberam indevidamente. Então, são várias culpas. Mas eu acho que primeiro a gente tem que se colocar no nosso lugar, no meu lugar. Pô, se eu não receber, eu tenho que tentar arrumar um jeito, mas eu tenho que ficar em casa. Eu não posso sair, cara. É incrível. Eu acho que não é incrível como eu falei que o Brasil tem o exemplo do mundo aí para a volta do futebol. Mas aí talvez esse meu argumento fica completamente anulado quando a gente pega e já traz para o lado da pandemia. Porque a gente teve os exemplos do mundo e mesmo assim a gente está, falar igual o Vinícius português, claro, cagando e andando. A gente tem um exemplo lá de fora. Se você não ficar em casa, a contaminação vai ser em massa. E aí o que o pessoal do Brasil faz? Aqui na minha cidade, por exemplo, vai sair para a pista para caminhar, para correr. Sabe, é uma coisa que não dá para entender, cara. Não dá. A gente tem os exemplos lá de fora. Fica em casa, que é o melhor jeito de passar mais rápido, de contaminar menos. Contaminar, vai contaminar. Mas o negócio é a gente tentar diminuir o impacto. Aí no Brasil não. Vai todo mundo para a rua, que pegue todo mundo de uma vez. É complicado. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho que vocês foram muito felizes. Eu concordo com 300% do que vocês falaram. A única coisinha que eu queria é dizer o seguinte: às vezes as pessoas, até na minha própria família, passa essa impressão. Eu falei, porra, eu tô dentro da minha casa, eu tô respeitando a quarentena, aí eu tenho que ir na rua para comprar uma carne, eu vejo um monte de gente na rua. Pô, parece que eu tô fazendo de sacanagem. Só eu que tô aqui me privando para que outras pessoas, entre aspas, vão curtir. Cara, mas é o seguinte, a gente precisa fazer a nossa parte, independentemente do outro. Era bom que o outro fizesse também, mas a gente tem que fazer a nossa. Façamos o nosso. Né? A consciência da gente vai estar tranquila, a gente vai dormir com a cabeça no travesseiro, ciente de que estamos fazendo a coisa certa, isso é o mais importante. E se o outro não está colaborando, a gente vai lamentar, mas o principal é a gente estar com a nossa consciência e estar ciente de que a gente está fazendo uma coisa certa. Porque isso também tem muito a ver com a falta de educação, a ignorância que impera nesse país. Eu não conheço muitos países, eu só conheci Argentina e Uruguai, mas é complicada a quantidade de brasileiros
a ignorância nesse país aqui é muito grande. Não sei se em outros países é igual, mas aqui é muito grande, é uma coisa que até me assusta um pouco. E o futebol, cara, assim, por isso que eu falo, eu não me canso. É uma obrigação do presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, mas ele agiu de forma correta, de não ter assinado aquele documento. Aquele documento, vocês podem ter certeza, gente. O Douglas caiu aí, daqui a pouco ele volta, só para a gente encerrar o programa. Aquele documento que não constam as assinaturas de Fluminense e Botafogo, aquele documento, ele tem uma grande chance de entrar para a história. Aquilo é uma taça. Exatamente. Aquele documento, ele vai mostrar exatamente daqui a 50 anos, 20 anos, 30 anos, a gente vai contar para o nosso filho, ó, lá atrás teve uma pandemia que matou milhares, milhões, o cacete. No futebol queriam voltar, o Fluminense se posicionou. Isso é muito legal. Eu fico aliviado, primeiro aliviado de o Fluminense não fazer parte disso, porque a maioria está fazendo parte. O Mário está sendo muito consciente, e depois eu fico orgulhoso. Vocês estão me escutando aí, só para saber? Escutando bem. Só para dar um complemento do futebol, é coisa rápida. Eu vi também que na Alemanha eles vão fazer a testagem, o pessoal lá do futebol se reuniu nessa quinta, ainda não consegui acompanhar a resposta. Eles vão se reunir para todas as equipes assinarem um termo, né, vamos dizer assim, que se houver algum infectado, o campeonato para imediatamente. Então, assim, vai voltar, mas a toda rodada vai ser feita a testagem. E se acontecer de aparecer algum infectado, o campeonato para. Aí eu pergunto, essa parte eu não li no protocolo da CBF, essa questão de testagem. No jogo vai fazer, e no treino vai ser feito todo dia? Porque se você fizer um teste, vamos iniciar os treinos amanhã no CT do Fluminense. Amanhã teste para todo mundo. 200 testes. Todo mundo testando, beleza. Aí tem mais 10 dias treinando ainda. Vai testar em cada dia, porque, me desculpa, isso também é um negócio que são esses tipos de situações que eu falo que a humanidade está perdida, que parece que os caras subestimam a inteligência. Né? E aí, quando você fala a questão lógica, você parece até um ET, né? Quando você fala. Né? É como se. É igual quando você joga um lixo, você está na rua, no meio de saída de Maracanã, você pega o lixo, joga na lixeira. Eu já tive cara falando, aí tinha que ser tricolor meio, fazendo isso, parabéns. Falei, não, meu amigo, isso é obrigação minha. Então, parece às vezes que você é um ET quando você fala, vai testar todo mundo, todo santo dia nos treinos? Porque se você fizer um teste agora e fazer um outro só daqui a 15 dias, meu amigo, isso não adianta, Isso teve até um colega. Até porque o cara sai de casa, entra no carro, caminha, tem contato com superfície, entendeu? Não é uma coisa e outra coisa, o que você falou é muito verdade, Vinícius, porque o Brasil hoje ele vive um culto, um ódio à ignorância. Quanto mais ignorante e imbecil que você é, maneiro pra caraca. Hoje é errado você se informar, é errado você procurar ter a comunicação. Hoje você tem que ser idiota. Há um culto à idiotização, é um negócio inacreditável. Amigo, já aquela história da escola, só para sei que já está encerrando, aquela história da escola. O cara que é inteligente é o errado, né? O legal da escola é aquele que zoa todo mundo. Então evoluiu e passou para a sociedade. E só para terminar de vez agora, em lance da pandemia, um colega até falou isso que o Vinícius falou, mas aí no Brasil é só testar os jogadores, mas não tem teste para a população. Então se tem à disposição os testes para os jogadores, não volta o futebol, em vez de testar os jogadores, testa a população, amigo. Doa teste para a população. Complicado. É isso. Rapidinho, só para responder, Jackson, sábado do mini passe eu faria no domingo, depois da reprise, mas o Fluminense vai fazer uma live, e eu não quero concorrer com o Fluminense. As pessoas têm que acompanhar a live do Fluminense. Tá? Então, eu vou fazer o Domini Passa sábado. Tá? Eu estou tentando aí um jogador que participou daquele jogo. O Pedro Flix quer saber que é uma réplica da minha camisa do Centenário. Isso aqui é difícil. Essa aqui é de 2002. Vai ser difícil encontrar isso. Só Mercado Livre, talvez. Pessoal, já está quase 1h20 de live. Vocês estão aguentando a gente aqui esse tempo todo. Vou liberar todo mundo. Muito obrigado, Vinícius. Um grande abraço, Douglas, e quem acompanhou aqui, a Confraria Tricolor, que volta na próxima quinta-feira. Um grande abraço para todos
e saudações tricolores. Valeu. Valeu, galera. Saudações tricolores. E daqui a pouco tem Papo de Guerreiro no canal do Explosão Tricolor no YouTube, às 19h15, com Daniel Penafirme, repórter da SBT, e Dr. Elil, que é médico, no caso, lá do Maranhão, para trazer um pouco da visão de quem está longe do Rio de Janeiro, do Fluminense, que é sempre bom a gente colocar também a visão de quem está longe daqui do Rio de Janeiro, né? Valeu! Certo. Falou, galera.